palavra de hoje, restaurando a minha vida, são momentos da nossa vida que nós precisamos ser restauradas. Todas nós. Não importa o quão aleluiada você é. Sabe, quão ninja gospel você é. O quanto você acredita e quanto o tamanho da sua fé. Isso não vai impedir de você ser lascada nas quinas da vida. De você ter arranhões. De você enfrentar situações que você pensa, eu não tenho o que fazer a respeito dessas situações. E é muito impertinente falar para vocês que a restauração, ela não é feita por nós. A restauração, ela é feita pelo Senhor. Nós nos machucamos muito quando nós tentamos nos restaurar. A verdade é que nós só precisamos é nos submeter e entender aquilo que Deus está fazendo. Todas nós, existem algumas áreas, outras, que precisam ser apuradas por Deus. E essa palavra nasceu porque estar precisando de restauração, não, muitas vezes, né, é engraçado, que ainda tem esse estigma, que o pastor, ou a pastora, o líder, a pessoa que ministra, ele é perfeito. Ele não tem arranhão, né? E muitas vezes eu lembro de situações que a palavra mexeu comigo e o pregador me convidava o povo para vir na frente. E eu lembro que um dia eu quis ir na frente, mas aquele orgulho espiritual, mas vão pensar o que de mim? E Deus falou assim para mim, um dia, filha, deixe que pensem, eu sou o restaurador. Porque as mesmas arestas que você precisa ser, muitas vezes, pintadinha de novo, restaurar, lixar, são as arestas que eu também preciso. E Deus está mudando isso. Nós precisamos ser restaurados. Por que muitos morrem e não conseguem vencer? Porque tem vergonha da restauração. Eu lembro quando a gente podia chamar aqui na frente, orar. Eu creio que é um momento tão lindo, porque é uma posição, uma postura física de que eu quero. Quando alguém se levanta do seu lugar e diz assim, muitas vezes eu via mulheres aqui com lágrimas, isso aqui virava poça de lágrimas, dizendo assim, eu quero isso para a minha vida, esse é o dia que me marcou. Eu fui restaurada dessa forma também. Eu lembro de cultos que parece que o pastor sabia a minha vida inteira. E foi nesses momentos de entrega, nos momentos que o Senhor me trouxe para um lugar, para um altar, que Ele começou a restaurar a minha vida. E essa semana eu estava meditando em algo. Há uns 3 meses eu tenho sonhado muito com a língua espanhol. E eu e a Maiara, nós fomos ano passado, acho que foi 2019 que a gente foi para São Paulo ministrar. 2019, né? A Maiara me acompanhou numa viagem e a gente foi para dois lugares que eu não lembro, mas enfim. Em São Paulo, nós fomos jantar na casa dos pastores. E de repente aquele pastor sentou no sofá da casa dele e me chamou e falou assim, eu tenho uma palavra para te entregar. E eu falei, ai Jesus. E aí ele disse assim, eu te vejo, eu vejo a tua voz no povo latino. Eu te vejo com a língua espanhola nos teus lábios. E estou alcançando essa parte, né, do mundo. E ele falou, isso é muito forte. Enquanto eu olhava para ti, eu te via ministrando na Argentina. Ele começou a falar em tantos lugares, no Paraguai e outros países que também falam a língua espanhola. E eu falei, amém. Eu guardei aquilo no meu coração. E até naquele final de semana foi tão incrível que quem estava ministrando junto comigo é a Fernanda Brunet, esposa do Marcos Brunet. Deus criou uma aliança ali. Maravilhoso. E isso foi em 2019. E há 3 meses atrás eu comecei a sonhar que eu estava ministrando em espanhol. É tão engraçado, porque eu não sei falar em espanhol, mas no sonho eu falava espanhol. E eu ministrava em espanhol e dizia, meu Deus, o que é isso? Como que funciona isso? E eu sabia que era um sonho de Deus, porque geralmente você não sonha com aquilo que você não sabe. Você já percebeu isso? Eu lembro que uma vez só eu sonhei que eu não tinha carteira ainda, eu não dirigia, eu sonhei que eu dirigia e era muito fácil. Mas eu não sabia como que era dirigir, eu só dirigia no sonho. E eu falei em espanhol. Outro dia também aconteceu uma vez eu sonhar com uma palavra em inglês. Eu não falo inglês, eu entendo muito pouco de inglês. E tinha
uma frase no outdoor escrito assim, press out. Quando eu fui ver a tradução, é pressionando para fora. E Deus falou muito sobre a reunião de mulheres, que nós íamos crescer tanto, que nós íamos pressionar as estacas para o crescimento. E aí eu sonhei com a língua espanhola e tudo, e tem uma moça também em Miami, que ela está enfrentando câncer, uma menina que eu conheço há algum tempo pela internet, dos fios que Deus liga, né? As distâncias. E eu sonhei com ela, que eu estava numa conferência em algum lugar também de língua latina, povo latino, e ela ministrava em espanhol, e eu ministrava em espanhol junto com ela. O que eu pensei, gente? Eu falei, eu vou entrar numa aula de espanhol. Falei com meu marido, falei, amor, eu vou contratar, eu vou procurar uma escola, que eu quero aprender espanhol, porque o espanhol, Deus está falando muito sobre espanhol. Só que eu entendi, de novo, eu caí num erro que eu já caí alguns anos atrás. A gente recebe uma palavra de Deus, mas a gente não mensura o que significa ela. A gente quer fazer com a nossa própria mão. Eu nunca vou conseguir tempo para fazer aula de espanhol. Por mais que eu queira. Entende? Não dá. Talvez Deus lá na frente me dê tempo, mas, gente, eu não consigo. E aí surgiu agora, vai nascer, eu acho que essa semana já, se já não está por aí, o canal Abba Padre Church. Um canal para a língua espanhola no YouTube. Você pode glorificar a Deus. E as ministrações do Telmo já estão sendo dubladas pelo Samuel. Gente, é muito engraçado. Porque parece aquelas novelas mexicanas. Gente, é muito engraçado. Mas, olha, eu fiquei tão impressionada, porque são mais de 20 países com a língua espanhola. Muito mais. Então, assim, o alcance é muito grande. E nós temos já irmãs paraguaias, irmãos na Espanha. Eu recebo muita mensagem em espanhol de pessoas. Então, gente, nasceu. E agora nós estamos procurando uma nativa que fale o espanhol bem falado, né? Para que ela me duble também. Então, aí na internet, tem muitas pessoas aqui assistindo. Se você conhecer alguém nativo, que tem uma boa dicção, isso colocaria à disposição. Nós estamos à procura para alguém faça isso. Não é alguém que sabe falar o espanhol, tem que ser nativo, para que seja realmente bem feito e tudo mais. Então, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Às vezes você pensa que você tem dimensão no que Deus vai fazer, você não tem. Quando aquele homem falou, eu me imaginei viajando, mas hoje o Senhor tem colocado, né, tem soprado as vozes. Ele tem soprado. Então, eu creio muito nisso. Bom, que tempo favorável para nós falarmos sobre restauração. Você vê que hoje tem uma unção aqui, percebe isso? Ela está forte, a unção aqui. Eu não sei se está aí, eu queria até que vocês me dissessem, está aí ou está assim? Porque aqui está muito forte. Uma unção aqui, é que nunca foi tão propício falar sobre restauração como nos dias de hoje. Nunca se precisou tanto de restauração. Ainda mais falando sobre o que Israel tem vivido e tudo. Muitas vidas estão despedaçadas pelas perdas, pelo medo, por situações adversas. Às vezes nós estamos sendo açoitados pelas ondas. É engraçado. Não sei se já aconteceu contigo. Tu vai para a praia, se achando na praia. Aí você entra no mar. Aí você vai mais profundinho. Já aconteceu de vir uma onda, e na hora que tu estava te levantando, veio outra. Gente, eu fui para o Nordeste lá, a onda não sabe brincar. Não é igual aquelas do Sul. E é engraçado que lá tu tem a percepção realmente da maré mudando. A maré muda tipo assim, o cara, eu fui alugar um sombreiro e uma mesa, eu falei, eu quero ficar aqui, que mar bonito. Daí ele olhou para o relógio, ele assim para mim, mas tu não vai ficar aqui muito tempo. Eu falei, nada a ver, quando eu vi a onda, realmente sobe, a maré sobe. E eu levei 3 capotaços lá, por fim, eu achei que eu ia morrer afogada, mas graças a Deus, gente, o pior é que as pessoas estão de fora, é muito feio, porque elas estavam rindo realmente de mim, porque foi muito engraçado, eu estava assim, que mar bonito, eu tentando ter um tempo com Deus, foi num lugar que eu fui ministrar, aí me deram a tarde livre, aí eu fui, levei um capote, caí.
Aí na hora que eu estava me levantando, que eu fui ter outra meditação, levei outra. Falei, vou desistir disso aqui. Às vezes nós estamos vivendo dias assim, que tu leva uma situação, aí venci, rompi, vem outra. Não dá nem tempo de você já resolver aquela situação, já vem outra. Nós estamos vivendo dias que, olha, misericórdia de Deus. E para falar sobre restauração, eu acredito que tem um livro que tem muita autoridade na Bíblia, que carrega, eu acho que óleo de unção de restauração. E eu gostaria de pegar um dos livros que carregam mais autoridade nesse tema do que qualquer outro. Se trata da restauração dos muros de Jerusalém. Eu estou falando de quem? Vocês estão comigo? Quem, gente? Pode falar alto. Neemias. E é tão pontual para essa hora. Eu queria te lembrar que muro, quando a Bíblia fala de muro, quando uma cidade ela é murada, é que a única proteção de uma cidade naquela época física eram os muros. Uma cidade não podia ser aberta. Eu estava outro dia estudando sobre cidades refúgio. Se você estudar isso na Bíblia, é muito interessante como que eles se movimentavam. É tão diferente da forma como nós nos movimentamos hoje. Nossas cidades são abertas. Mas as cidades eram fechadas e elas tinham portas. Isso mexia realmente com a dignidade do povo, com a autoridade. Sabe? É como se aquilo fosse a segurança. E não só a segurança, a honra daquele povo. A nossa cidade é murada, as nossas portas estão todas, né? Fala de autoridade, segurança, pertencimento, território. E eu queria muito que você visse áreas da sua vida que precisam de restauração hoje, como esse muro de Jerusalém. E entender que Jerusalém era uma cidade escolhida, ela é amada por Deus, mas ela passou por inimigos que tentaram destruir os seus muros, que tentaram destruir a sua segurança. E é muitas vezes o que acontece conosco. Outro dia eu conversei com uma mulher e ela perdeu o esposo. E ela falou assim comigo, eu me sinto caminhando em ruínas, do que um dia foi meu casamento, do que um dia foi a minha vida. Mudou tudo. Ela disse, a minha rotina mudou. E ela falou, e outra coisa, eu não sei quem eu sou. Eu era uma com ele, e agora quem eu sou sozinha, as decisões que eu vou tomar. E eu falei para ela, eu pude olhar nos olhos dela e dizer, olha, eu quero dizer uma coisa para você, o restaurador está aqui. E ele tem poder de até usar aquilo que caiu, os escombros, para restaurar a sua vida. E antes de eu falar sobre Neemias, dos muros, eu quero falar sobre Neemias. Neemias, ele é um homem sintonizado com o céu. E isso tem sido raro nesses dias. Pessoas sintonizadas com o céu. Nós temos muitas pessoas sintonizadas com a terra. Conhecimento terreno. Né? Eu estava outro dia estudando sobre, com um imunologista. Estava querendo entender um pouquinho mais sobre essa questão dos anticorpos. Por tudo que nós estamos vivendo. Que estava tentando entender a vacina. Estava naquela vibe. Eu lembro que eu estava estudando, mexendo muitos artigos científicos, alguns eu consegui traduzir do inglês para o português, para entender o que está acontecendo, e a minha mente começou, e Deus falou assim comigo, filha, você está se conectando com uma sabedoria terrena, ela é limitada, e a limitação que ela tem te limita. Deus falou comigo, filha, eu preciso que você se conecte ao céu, aquilo que eu estou falando nesse tempo. As armas que vocês vão usar nessa guerra, elas não são armas naturais, elas são espirituais. A Bíblia fala claramente isso conosco. Então, Neemias era um homem sintonizado com o céu. Isso tem sido raro nesses dias, onde muitos de nós estamos sintonizados com a terra, com as coisas da terra. Eu não sei você, mas a gente está toda hora querendo saber uma notícia. Ai, a situação. Você pode observar, quando morre alguém, a primeira pergunta do que é agora? É isso aí, se morreu de Covid. A gente está num desespero. E Deus está falando assim, eu estou procurando os meus Neemias, e nessa noite aqui eu tenho convicção que tem Neemias aqui me ouvindo. Tem homens e mulheres que estão aqui que têm um coração restaurador. O nome de Neemias, eu achei perfeito isso. E ele significa aquele que consola. E ainda tem uma tradução do nome dele, um significado que eu achei mais lindo ainda, que diz assim, foi dado por Deus como consolo.
É como se Neemias fosse um presente de Deus para Israel. E eu comecei a meditar que existem homens e mulheres que são um presente de Deus para onde eles estão plantados. Eles são necessários para essa hora. Eles são necessários para esse tempo. E Neemias, ele tem uma característica também que me chamou a atenção. Ele servia a Deus, mas ele também servia aos homens. Ele era copeiro do rei. E ser copeiro do rei não era ser um mordomo do rei. Não é ser, para nós, se a gente for olhar, ele era copeiro. Era um alto nível de confiança e ele tinha como se fosse um lugar de muita influência no reino. Porque para o rei, antes de o rei comer, beber vinho, beber qualquer coisa, o copeiro tinha que provar todos os alimentos do rei, que não houvesse veneno, e depois o rei poderia consumir. Então era um lugar de muita confiança. E também o pescoço dele estava a todo momento, né, na bandeja. E me fala também muito para esse tempo que Deus vai usar pessoas que têm influência. Deus não pegou, sabe, alguns restauradores não são pessoas que vão estar escondidas, são pessoas que vão estar num lugar de influência. Escute isso. Influência muitas vezes política, influência na internet, influenciadoras, homens que têm uma influência em outras áreas, na economia, na área da saúde. Neemias são homens e mulheres que estão em influência, escute isso, eles têm um lugar de influência e de confiança. É tão maravilhoso que você vê as duas coisas trabalhando juntas. A confiança que o rei tinha em Neemias, de dizer, olha, eu confio em você, para você me guardar, me proteger, foi a confiança que Deus depositou em Neemias, para que ele fosse aquele que construísse um muro, que, pasmem, estava há 120 anos destruídos. Escute isso, os muros de Jerusalém estavam há 120 anos destruídos, ninguém nunca havia se levantado para construir. Porque os inimigos falavam o tempo inteiro, ninguém vai construir esse muro, é impossível. E Deus ama o impossível. Deus ama situações impossíveis, onde as pessoas falam para você, eu acho que você já perdeu, impossível, teu casamento restaurado, impossível. Os muros estavam há 120 anos, imagina, eu tenho 43. Teve gente que nasceu e morreu e não viu o muro restaurado. Achou que era daquele jeito, e isso fala muito da nossa vida. Muitos muros da nossa vida familiar foram destruídos há muitos anos atrás, e durante gerações não levantou um Neemias para restaurar um muro. Olha, restaurar áreas. Eu estava falando outro dia com uma pessoa, ela estava me contando que a bisavó dela se separou, que já era uma coisa muito difícil naquela época, a separação, né? Não sei, havia preconceito e tudo. Aí a avó dela se separa, a mãe dela se separa, e ela chegou para mim, eu estou separada. E a gente começou a cavocar isso, eu falei, meu Deus, são muros que há muito tempo, entendem isso? Estavam destruídos. E ninguém, olha que engraçado, Deus não usou alguém que estava em Jerusalém para restaurar o muro, porque quando nós estamos dentro da situação, nós nos conformamos com ela. Escute isso. Outro dia, eu até conversei e orei, eu disse, Deus, uma pessoa da área da saúde, eu falei, Deus, não deixa os enfermeiros e os médicos desistirem das pessoas que estão na UTI há muitos dias. Não deixa eles desistirem deles. Não deixa eles colocarem como causa perdida. Que eles movam a medicina em favor deles, para recuperar. Eu morava em Belo Horizonte, em 2014, e eu conheci uma médica cardiologista que tinha se formado fazia uns 10 anos. Ela é nova no ramo, vamos botar assim. E eu conversando com ela, uma mulher muito simples, muito estudiosa, e ela estava impactada com o que tinha acontecido com ela. Tinha um paciente em BH que estava há 10 anos na UTI. E ele só estava na UTI há 10 anos porque a família tinha muitas posses e pagava para que ele ficasse lá. E pediu, né, não desliguem os aparelhos, ele estava em coma, um acidente automobilístico. E ela disse que ela entrou para trabalhar nesse hospital, e ela falou, e o médico que estava saindo, passou para ela e falou assim, olha, nós temos esse paciente aqui, que ele está há 10 anos, nós já desistimos, né? Ele está aqui por causa da família.
E ela olhou para aquele paciente e ela lembrou de um antibiótico, isso, de uma medicação. E ela disse, pô, vou trocar a medicação dele. Esse homem acordou. Esse homem acordou, abriu os olhos e, claro, ele saiu depois de um longo tempo, ainda saiu de cadeira de rodas, mas ele saiu. Deus precisou trazer alguém de fora para ter uma visão diferente das ruínas. E foi exatamente isso que Neemias, exatamente isso que Deus fez. Ele pegou alguém de fora, mas que tinha um amor por Jerusalém. Às vezes, o Neemias da sua vida, sabe? Eu acredito muito que Deus levanta pessoas para nos restaurar. Eu acredito que Deus nos restaura muito através de vidas, através de pessoas. Eu sou prova de que eu fui muito restaurada, e eu sou muito restaurada através de pessoas. Essa semana mesmo eu estava muito triste, e eu recebi uma mensagem que mudou o meu dia. Uma pessoa, acho que é de Goiânia, me mandou uma mensagem, me dando a perspectiva, a ótica de Deus do que eu estava vivendo, mas eu não conseguia enxergar. Entende isso? Deus muitas vezes vai usar pessoas de fora para trazer restauração para as nossas vidas. E Neemias, ele olhou para Jerusalém, para os muros de uma forma diferente. Eu queria muito que você abrisse em Neemias. O livro de Neemias, ele está perto do livro de Esther, de Jó, de Salmos. Antes de Salmos, para ajudar vocês. Antes de Salmos vai ter Jó, Esther e Neemias. Abre aí, fica com essa parte da Bíblia aberta, se você está com ela física aí. Isso. Nós vamos falar um pouquinho. Neemias 1, no mês de Quisleu, quando a gente lê essas coisas, né? Quem é que está aí com o mês já atualizado na Bíblia? Que a sua Bíblia, o mês está atualizado. Aqui diz Neemias 1, no mês de Quisleu. Tá, alguém mais? No teu tá assim? Tá. Quisleu é novembro e dezembro, gente. Esse é um calendário hebraico. Isso fala era novembro e dezembro. Olha o que fala aqui. No 20º ano do reinado do rei Atarxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. O rei fez uma fortaleza em Suzã, construiu um grande palácio. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles me responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas no fogo. E quando ouvi isso, eu sentei-me e chorei durante alguns dias. Eu lamentei, eu jejuei e orei ao Deus dos céus. Então eu disse: ó Senhor, soberano, ele vai fazer uma oração linda. E aqui, eu não vou ler toda a oração, mas ele diz assim: Senhor, perdoa o meu pecado, o pecado do meu povo. A tua palavra diz que se nós voltarmos os nossos olhos para ti, o Senhor sararia a nossa terra, nos juntaria outra vez. E aí no final, lá no final do 10, ele fala assim: e nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Bom, primeiro, eu quero falar de alguns princípios que nos norteiam para um caminho da restauração. Se você estiver anotando, anote isso. Pessoas são usadas para nos apontar muros destruídos. Algumas visitas são transformadoras. Entende isso? Às vezes uma conversa vai despertar em você o desejo de restaurar algum muro. Às vezes não é o seu, mas vai surgir dentro de você o desejo de restaurar um muro. Eu lembro que o Gustavo, estava internado. Ele disse que foi muito difícil. Mas uma das coisas que ele saiu da internação, quando a gente conversou com ele, ele falou o seguinte: olha, eu preciso orar pelos hospitais. Eu preciso estar mais nesse ambiente, orar pelas pessoas. Ele falou: como que eu não enxerguei as ruínas dos muros nos hospitais?
como eu não enxerguei a humilhação, as dores, às vezes o descaso, às vezes o cansaço dos profissionais. E ele saiu com essa incumbência, eu vou. E sabe, às vezes alguém vai olhar sua ruína, acontece muito aqui comigo. As mães, né, as avós, as tias chegam aqui para mim, estou trazendo a minha sobrinha hoje a primeira vez. E ela precisa tanto de uma palavra, ela precisa tanto de ser restaurada. E eu falo, olha o Neemias em ação. Trazendo a verdade, trazendo cura e restauração. É engraçado que, às vezes, nós temos que nos lembrar quem nós somos. É igual Mordecai e Esther. Mordecai lembrou a Esther, olha, não te esqueça que você está nesse palácio por um propósito. Igual Natã e Davi. Natã teve que lembrar, ei Davi, olha o que você fez. É igual Barnabé e Paulo. Barnabé é aquele tipo de amizade que eu amo. Barnabé, ele está disposto a andar longe pela verdade. Se é uma mentira que nos une, eu prefiro então uma verdade que nos separe. Paulo arrumou encrenca com Marcos, já viu aquele amigo que arruma encrenca com os outros? E quer que você fique encrencado com os outros também. Tem gente que não basta fazer a confusão, ela quer que, não basta ela não gostar da pessoa, ela não quer que você goste também. Já viu? Aí se você convidar essa fulana para tomar um café, acabou a amizade. Não, né? Não existe isso, né? Se a sua amiga vê você conversando com aquela pessoa, e Barnabé confronta Paulo, fala, olha Paulo, ele fala assim, ó, é engraçado que ele não queria sair com Marcos, né? Ele falou, numa viagem missionária, Marcos não vai, e Barnabé, pois eu só vou se o Marcos for. Aí Paulo fala, pega o teu Marcos e te arranca daqui. E Barnabé se arrancou com Marcos. Mas lá no final da vida de Paulo, quando Paulo está lá precisando, ele fala assim, traz Barnabé, traz Marcos, porque ele é muito útil no trabalho. No meio do trabalho, no meio da nossa constância, da nossa vida com Deus, Deus é aquele que restaura os relacionamentos. Aquele que traz verdade, pureza na nossa vida. 2, busque a direção de Deus antes de agir. Ele soube de uma situação, e uma das maiores erros das mulheres agora. Não vou dizer que os homens não erram nisso, mas eles erram muito menos nisso. Nós somos muito impulsivas. Quantas vezes nós ajudamos pessoas que não era para nós ajudar? Quantas vezes nós demos uma cesta básica para um filho pródigo que estava voltando para casa? Quantas vezes nós abortamos um processo na vida de alguém e nos arrependemos? Quantas vezes você fez, ou você se envolveu em coisas que não era para você ter se envolvido? Você não é, com certeza é de Deus, amém, eu ouvi essa palavra, amém, vamos lá, calma. Uma coisa que Neemias me ensina é que ele começa seu ministério orando. Ele não começa o ministério se expondo. Ele não começa agindo. Ele começa orando. E eu quero dizer para você em todas as áreas da nossa vida, mas a gente sabe na prática, mas isso é tão difícil. Aliás, a gente sabe na teoria, na prática é tão difícil. A gente não pergunta. Outro dia eu fui confrontada nisso. Estava tomando uma decisão e a pessoa assim, mas tu já orou sobre isso? Opa! Eu falei, não. Nós nos esquecemos. Eu quero te fazer esse desafio de você orar antes. Eu faço isso. Eu me envolvo nisso. Eu devo ir nesse lugar. Eu devo estar nesse lugar. Eu devo ajudar essa família. Eu devo me envolver nessa situação. Uma das maiores tragédias é pessoas sem autoridade para tocar na nossa vida. E fala, e você, ai. Uma coisa que eu quero deixar clara, Deus deu autoridade para algumas pessoas para restaurar os muros da nossa vida. Mas se você vê, escute isso, se você vê alguns muros, algumas vidas destruídas, antes de você botar a mão lá, ore a Deus primeiro. Porque se você não tiver maturidade, você vai se machucar. Entende isso? Você precisa orar. Aí eu digo, mas é fazer a coisa certa, tem que orar? Tem. Até para fazer a coisa certa tem que orar. Tem que pedir para o Senhor, Senhor, eu devo. Nós precisamos nos preparar em oração antes de começar um projeto. Antes de qualquer coisa.
E Neemias estava perguntando a Deus, sabe, Deus sabia das ruínas. Senhor, eu devo ir lá, eu sou um simples copeiro. Eu tenho um alto nível aqui, mas me ajuda, eu devo. E mais do que isso, Neemias jejuou. Se você puder, como cristã, pratique o jejum. Muita gente tem dificuldade, muita gente me pergunta, como que eu faço para jejuar? É só ficar sem comer. Meu Deus, se faz uma coisa. Um dia eu me irritei, verdade, eu confesso meu pecado. Falei sobre jejum e oração no meu Instagram, alguma coisa. Gente, um monte de pergunta, como que eu jejuo? Oi! Eu falei, como? É não comer. Toma água, não toma água, toma isso, toma aquilo. Meu Deus. Sabe, faça seu jejum. Para quem está começando, eu sempre digo assim, ó, entrega uma refeição. Já não começa assim, entendeu? Entrega uma refeição. A pessoa quase morre entregando uma refeição. Mas não se preocupe, o pior está por vir. Vai chegar uma hora que você vai ficar 3 dias sem comer isso. E não vai causar dano, vai ser bênção para você. Porque a comida não pode ser o teu controle, teu ponto de refúgio. Às vezes a comida é a fuga. Estou triste, estou mal dele comer. Não é? E ele jejuou. Aí dá até uma coceira na cabeça. As mulheres estão assim, ai, jejuar. É tão fácil pedir para a irmã orar. É tão fácil pedir para aquela mulher de Deus, ai, ora por mim. Eu quero te encorajar a ser uma mulher que ora e jejua. Posso ouvir um amém? Amém. Não é fácil. De manhã a sua carne vai dizer, tu não precisa disso. Faz a tua banana frita. Toma o teu café em paz. Mas eu quero te encorajar a ser uma mulher que ora e jejua antes das tuas decisões. Antes dos teus momentos. Antes de entrar em alguma guerra. Sabe, Neemias tinha o diagnóstico do que estava acontecendo. Olha só, ele tinha o diagnóstico do muro. As portas estão queimadas, os muros, tem parte do muro que está arrebentado, mas ele precisava da ótica de Deus para aquilo lá. E foi por isso que ele orou e jejuou. A oração em jejum, ela não muda o coração de Deus. Aí você pensa assim, eu estou orando e jejuando, sabe por quê? Não. A oração em jejum, sabe o que acontece? Ela te deixa mais sensível à voz de Deus. Tem gente que jejua até errado. Aí eu vou jejuar, porque o meu jejum vai mover. É tipo a guerra de fome, né? Deus, eu vou ficar sem comer até se eu fazer a minha vontade. Isso não rola. A verdade é que o jejum, ele te torna sensível para ouvir a voz de Deus. E dizer assim, eu me arrependo, Deus, eu me entrego. Eu estou aqui abrindo mão daquilo que é essencial para mim, dizendo que o Senhor é que eu preciso. Esse é o jejum. 3. Algo que eu aprendo com Neemias. Está lá no capítulo 2. Olha só. O mês do capítulo 1 é o mês de Quisleu, novembro e dezembro. Mas o mês de Nissan, aqui no capítulo 2, no mês de Nissan, quer dizer o quê? Que Neemias esperou um tempo. Neemias esperou. Isso aqui fala do início do ano, do calendário hebraico. Esperou alguns dias, alguns meses. E no 20º ano, eu estava servindo ao rei, vinho ao rei. E olha que interessante isso. Olha o que Neemias diz. Eu nunca eu tinha estado triste na presença do rei. Olha isso. O rei me perguntou, por que você está com o rosto tão triste, Neemias? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. E Neemias falou, eu fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre, como o meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas com fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. E depois de orar a Deus, respondeu, depois de orar a Deus, se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, eu peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde
os meus antepassados estão sepultados. E é engraçado que os historiadores falam que Neemias esperou a hora certa para falar, porque a rainha estava junto. Diz que a rainha, depois dos outros versículos, está sentada à mesa com o rei. E a mulher sempre tem esse coração, não é? Ai, deixa ele ir, não é assim? Ou você é a megera lá na sua casa? Que às vezes, né? Para contrabalançar. Mas ele espera o momento certo. Ele age no momento certo. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe um momento certo da sua restauração. Existe um momento certo do favor de Deus vir sobre você. Se não aconteceu ainda, calma, não é o momento certo. Gente, eu nunca vi, é igual a música mesmo da Cassiane. Nunca vi um justo sem resposta. Nunca. Nunca vi uma mulher de oração, jejum, ficar sem uma resposta. Deus vai falar. E Deus vai te dar a hora certa. Eclesiastes fala algo incrível. Ontem eu passei a tarde estudando Eclesiastes. É um livro curto da Bíblia, faça isso. E eu estava lendo Eclesiastes 8:5. Olha o que diz. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Olha aqui no versículo B. Quem é sábio, olha só, quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Neemias, além de ouvir ao Senhor e jejuar, ele buscou em Deus o momento certo. Ai, mas como é que eu vou saber o momento certo? Deus vai sinalizar ele para você. Deus vai mandar um anjo que vai chegar, vai pegar a bola, vai botar na cara do gol para você. É só empurrar para dentro. Eu lembro, eu tinha uma vez tomar uma decisão, tomar uma atitude muito séria, em 2007. Eu precisava fazer aquilo, eu tinha muito medo. Como Neemias, ele estava com medo de falar com o rei. E eu lembro que eu falei, Deus, eu vou precisar tomar essa decisão, vou precisar falar isso, quando que vai ser isso? Eu comecei a ficar ansiosa. E Deus falou assim comigo, fica tranquila, filha, porque na hora certa eu vou te sinalizar. Gente, na hora certa, as pessoas saíram de perto, eu fiquei com a pessoa, na beira de um rio, era a hora. Entende? Aí veio o anjo, plim, é a hora de você falar. E foi tudo guardado pelo Senhor. Se eu tivesse falado em outra hora, se eu tivesse feito em outro lugar, talvez não teria sido a bênção que foi. Não faça as coisas na hora errada. Principalmente, tá nervosa, cala-te. Vai tomar banho. Ai, estou indo tomar banho. Vai tomar banho, te tranca lá. Nem que tu esmurre as paredes do banheiro. Porque já viu quando a gente quer discutir, a gente discute tudo antes sozinha. Eu sei que é assim. Sabe o que eu vou dizer para ele? Eu vou dizer isso para ele. Só eu? Tipo assim. Você está rindo com as amigas? Imagina, eu nunca sei disso. Sabe que eu sei. A gente treina a briga no banheiro. Ou durante todo o dia. Você fica, quando ele chega, eu vou lembrar ele daquele dia que em 1978 ele fez aquilo. Tem gente bem... E aí a pessoa chega e você... Não é? Sabe de uma coisa? Espere a hora certa de falar. E além de falar... É engraçado que o crente é engraçado. Até quando ele briga, ele quer a voz de Deus ajudando ele na briga, né? Outro dia eu estava chateada com uma situação. Aí eu falei assim, vou pegar, vou falar, né? Quando está na carne, assim. Aí eu fui falar com Deus sobre isso. Falei, Deus, quer saber, vou falar mesmo, tá, Deus? Você falou que não é para te falar nada. Daí eu falei, oi? Não fala nada. Eu tenho outra perspectiva a respeito disso, fica calada. Você vai falar outra coisa. E eu falei, uau. Mas aí como é que vence, né, a vontade de falar? É tomando um banho. Toma um banho, chora, conta para Deus. Porque é melhor você sofrer pelas coisas que você não fala e depois se resolve do que você pagar o preço de palavras lançadas que não dá mais para voltar atrás.
E quantas das destruições do nosso próprio muro foram feitas por nós mesmas, com palavras e atitudes. E Deus está falando, espera a hora certa. E falando algo mais, espere a hora certa de eu chegar na sua vida, de eu restaurar o seu muro. E uma coisa que eu achei interessante aqui foi que ele nunca tinha estado triste diante do rei. Me lembrou muito do tempo que nós estamos vivendo de tristezas, não é assim? A gente encontra as pessoas no mercado com os olhos tristes. A gente já não pode mais ver o sorriso. A gente já não pode mais ver por completo a pessoa. Tem uma pessoa que eu achei muito engraçada. A professora da Bela. Eu só conheço ela com máscara, só máscara, só máscara. Aí ela tirou hoje um pouquinho para coçar o nariz. Eu falei, ela é assim, imaginava ela diferente. Aconteceu contigo? Gente, engraçado isso. Porque uma coisa é você... Mas é até isso, a gente não tá se conhecendo no nível de quem nós somos. A gente não está revelado para os outros. E até esqueci o que eu ia falar agora. A tristeza. E tem sido dias de muitas tristezas. Mas eu vi uma tristeza aqui operar a mão de Deus. A Bíblia diz que tem algumas tristezas que são segundo Deus. É igual quando a gente vai educar o nosso filho, não é assim? Algumas tristezas que nós causamos nele são benéficas, são pedagógicas, importantíssimas. E Deus age da mesma maneira. Mas é engraçado que a tristeza de Neemias abriu uma porta para a restauração. A sua tristeza abre portas para a restauração. Nem a sua tristeza é em vão. Deus está vendo. Aí agora eu vou falar algo que você talvez saiba, mas se você não saiba, você vai saber agora. Ser crente, ser cristão, amar a Deus, não vai impedir de você ter oposição na sua vida. Não vai livrar você de sofrer guerras. Há um tempo atrás, não sei se eu já falei isso aqui, eu estava orando, não lembro se era em casa, mas me veio muito forte a sensação de que Deus ia alargar as tendas, mais uma vez. Aquele medo, né? Porque nós somos, já percebeu como é que nós somos? Nós gostamos do comodismo, do nosso cantinho, das coisas como são, né? E eu falei, Deus, mas o que isso significa? E Deus foi falando comigo, se prepare. Eu vou alargar as tendas. E Deus me deu muito essa palavra para 2022. E aí, junto com essa palavra, eu pensei, e a gente fica muito feliz, né? Quando a gente ouve o Senhor falar conosco, ainda mais uma palavra assim, olha, larga a sua tenda. Eu vou expandir aquilo que eu já tenho feito, não é nem o começo. E aí, os profetas começam a vir e confirmar as palavras, pessoas de vários lugares começaram a falar, olha, eu tive uma visão, eu estava orando, eu vi tendas sendo alargadas. Eu falei, amém, foi exatamente isso que Deus falou. E é tão bonito, né, essa forma de Deus agir. Não sei se acontece isso com você, mas você pensa uma coisa no seu secreto com Deus, você está ali orando, daqui a pouco você abre o seu Instagram, está o mesmo versículo, ou a sua amiga manda pelo WhatsApp o versículo. Hoje mesmo, né, Maiara? Eu estava pensando algo lá em cima, orando a Deus, e de repente a Maiara assim, gente, só quero compartilhar aqui uma palavra com nós aqui do louvor. E ela disse assim, essa palavra que Deus compartilhou comigo, e aquela palavra que é bálsamo no teu coração, que, uau, tem um encaixe perfeito daquela dorzinha que está aqui dentro, a resposta. E é um lembrete de Deus, eu estou contigo, eu te amo, eu não vou te deixar. Eu quero restaurar as ruínas, eu estou contigo. E é tão interessante que eu não imaginei que quando a gente se coloca no lugar de restauração, quando nós nos colocamos nesse lugar de sermos expandidos por Deus, sermos guardados, nós vamos sofrer oposição, os inimigos virão nos atacar. E, gente, desde o dia daquela palavra, parece que eu não estou mais com sossego. Até como falei para o Temo, o diabo está criativo. Ele está fazendo coisa que nunca fez. Porque geralmente não tem muita criatividade. Você vai lá e entende, de novo isso, de novo, mas agora está uma criatividade louca. E eu fico, meu Deus. E eu entendi que muito dos nossos avanços, e sempre quando o povo de Israel avançava para territórios, para conquistar promessas, para viver o que Deus tinha para eles, eles tinham que enfrentar inimigos. Eles precisavam vencer. E Neemias passou por isso.
Neemias ele passou por uma resistência inevitável dos inimigos. Eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia é clara dizendo que o nosso inimigo não é carne nem sangue. Eu não quero que você olhe para o lado e fique assim, ó. O inimigo não é essa pessoa que está do seu lado. A Bíblia é clara em dizer que os nossos inimigos não é carne e nem sangue, mas são potestades. Mas o inimigo pode usar pessoas? Pode. Pode usar a boca de pessoas? Pode. Mas você não vai lutar com elas. Você vai lutar com as armas de Deus. E Neemias fala sobre 3 coisas sobre esses inimigos que vêm. Primeiro é que ele tem a identidade dos inimigos. Ele sabe que Sambalá e Tobias eram os mesmos que tentaram desanimar o povo antes da reconstrução. Eles sabiam quem ele era. Neemias tinha a identidade dos inimigos. A pior coisa é quando você tem um inimigo e você não sabe que ele é seu inimigo. Davi fala, num salmo, eu acho, ele fala o seguinte: se fosse o meu inimigo que tivesse me traído, mas era o meu amigo que comia na minha mesa. Entende isso? Quando nós não identificamos. Mas Neemias sabia quem eram os seus inimigos. Segundo lugar, ele fala sobre a atitude dos inimigos. Uma coisa é certa, o diabo não quer que você tenha os seus muros restaurados. O inimigo não deseja isso. Isso vai ser uma vergonha para ele. E ele vai lutar. Olha, por 120 anos o muro estava no chão, ninguém se importou, mas foi só alguém se levantar para restaurar. Houve a intimidação. Mas é engraçado que está aqui em 4, eu queria que você depois lesse em casa, mas a atitude de Sambalat e Tobias, é muito engraçado, porque você vai identificar como que o inimigo age com você. Olha isso. Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Não é isso que o inimigo fala quando você está querendo reconstruir seu casamento, sua vida, suas emoções? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Eles falam assim, o que elas pensam? Que elas vão numa reunião de mulheres e saem de lá toda valentona. Aí tem aquele que concorda. O Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Sabe quando ainda subestima? Olha, uma raposinha vai subir nesse muro, ele vai cair. Uau. Deixa eu voltar aqui. Então eu orei. Neemias diz: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre eles. E aí Neemias volta para o muro, para a restauração, e lá no 15, ele fala algo assim, versículo 15: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos, porque os inimigos tentaram fazer uma confusão, e que Deus havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho do muro, e dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Depois da investida do inimigo, metade trabalhava e metade vigiava. A Bíblia diz: vigiai e orai. A gente ora, a gente jejua, mas aqui tem algo importante: vigia. Como diz aqueles mais pentecostal, vigia na terra, varó. Vigia. Às vezes nós perdemos algumas coisas por falta de vigilância. E contra o inimigo nós precisamos vigiar. Uma parte de nós está trabalhando na restauração e a outra parte está vigiando. Não desista. Algo interessante, eles tentam formar uma confusão para tirar o foco deles da restauração do muro. Uma coisa que o diabo tem usado muito, o inimigo tem usado muito nos últimos dias, é fazer confusão. Ai, será que ela pensou isso de mim? Ai, será que eu vou lá e resolvo com ela? Embates, conflitos desgastantes, chatos, que tiram teu tempo, roubam tua alegria. Olha, são ruins. Só para te desgastar e tirar o teu foco da onde você precisa estar restaurando.
Sabe, quando você vê uma confusão, você cai fora. A tua amiga vem te contar uma quente, amiga, não me conta, me livra dessa. Porque depois que você sabe, você é responsável. Já te chamaram para uma roda que tu não tinha nada a ver, para confirmar uma coisa porque você ouviu. Ela falou para ti tal coisa? Aí você vai mentir? Cuidado com os seus ouvidos, cuidado para quem você empresta os teus ouvidos. Cuidado das confusões que te impedem de viver a vontade de Deus para a tua vida. Cuidado. E algo que Neemias fez, eu vou terminar aqui, que para mim é um ensino. Quando ele olhou para aquele muro, ele viu as brechas do muro, ele viu assim, lugares onde a restauração precisava ser mais profunda. E ele viu lugares que só uma massinha já resolvia. O muro não estava destruído, como que fala, uma palavra, não estava destruído igual. Entende? Tem uma palavra, mas eu esqueci. Uniforme. Ele não estava destruído uniformemente. Ele tinha áreas mais densas e áreas mais construídas. E Neemias coloca as pessoas, ele posiciona as famílias na parte do muro que compete a elas. Ele fala o seguinte, é tão interessante isso, como igreja, falando como pastora, e talvez tem pastoras me ouvindo, líderes aqui me ouvindo, então, como líder, como pastora e como mãe também, você que está em casa com seus filhos, existem áreas da nossa vida que nós temos que colocar as pessoas certas para restaurar a parte do muro. Eu verifico tanto isso aqui, tem pessoas que têm autoridade em áreas específicas. E quando eu vejo, aqui mesmo na frente da igreja, acaba o culto, vem alguém, eu preciso de tal coisa. Já sei, o restaurador da parte desse muro. Neemias, ele fez algo, ele colocou as pessoas certas no lugar certo, ele teve uma visão incrível de Deus. E as pessoas que precisavam ir lá nos alicerces, estavam preparadas para ir para os alicerces. E as pessoas que estavam preparadas só para passar uma massinha no muro, elas fizeram isso. Neemias, ele conseguiu localizar as pessoas, colocar elas dentro de um propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Seja uma mulher, quando você vê um muro, talvez, você não vai lá botar a mão nele, mas você vai levar aquela pessoa para um lugar certo para ela ser restaurada. Entende isso? Às vezes não está na sua mão a restauração, mas está na mão de uma pessoa que tem autoridade naquela fenda daquele muro. E eu creio que Deus tem levantado mulheres com esse propósito. Eu sei que tem muitas mulheres aqui que arrancaram pedaços de você. E Deus, Ele não faz reforma. Você não vai ver nunca a palavra reforma. Deus reformou. É sempre Deus usou uma palavra, Deus restaurou. Porque eu já falei isso, quando eu reformo, né? Se essa daqui 100 anos, vamos botar assim, não vou estar mais aqui, de certeza. Nem nós, nenhuma de nós vai estar aqui. Mas os nossos netos, bisnetos, tataranetos, as nossas mães se reuniam lá. Como é que era? Vão ver as fotos, né? Tinha um púlpito que ele era transparente, mas ele está todo lascado. Ele está todo quebrado, jogado num canto, vamos botar assim, que acharam aqui na Abapai. E aí, um grupo de jovens vai ter o desejo de restaurar esse púlpito. Vamos usar, tão vintage, tão bonito, vamos honrar. Eles vão pegar as fotos de como era esse púlpito, e eles vão restaurar como ele era. Se você vê os restauradores de igrejas que já foram tombadas, de lugares, eles buscam um mais original possível. A reforma não. Reforma eu pinto de azul, pinto de verde, faço o que eu quero, porque eu estou reformando. Mas quando eu restauro, eu procuro saber qual o propósito original, como é que ela era na origem. Quando Deus restaura você, Ele não reforma. Ele mesmo diz, eu não sou aquele, eu não quero pegar tecido de pano novo e remendar no velho. Eu estava lendo em Levítico, olha só que interessante. Isso está escrito... é no Novo Testamento, não lembro agora exatamente onde Jesus fala isso, né? Não remendar, mas em Levítico, uma das ordens para o povo é que você não pode remendar roupa nova, ou roupa velha com roupa nova, porque o tecido vai se estragar, não combina. Deus não remenda, Deus não reforma, Deus restaura. Aí ele vai olhar para Sara e vai dizer, a Sara está toda
destruída, tem áreas da vida da Sara emocional que eu preciso tratar. E aí a Sara vai dizer assim, Deus me restaura como eu estava antes. Mas a Sara não tem noção de como ela é no original, como Deus projetou ela. E Deus vai dizer, mas eu vou te restaurar, Sara, no original. Filha, eu não vou restaurar você alguns anos atrás, que você se sentia bem. Eu vou restaurar você acima daquilo que você pode enxergar. E aí nasce uma nova mulher. As restaurações de Deus, elas nos impulsionam. Então eu quero falar para você hoje, existe lasca aí? Existe partes do teu muro que estão destruídas. Deus está falando, eu estou levantando os Neemias para trazer cura e restauração sobre você. Deus te deu estratégias hoje de cura e de restauração. E eu vou falar uma coisa, não feche os olhos para as partes que precisam ser restauradas da sua vida. Nós temos um grande problema de esconder. Vou repetir, nós temos problemas de camuflar. E tem gente que camufla muito bem. Tem gente que não, que está na cara dela a tristeza, não é assim? Igual Neemias, dá para ver de longe, está triste. O que que tu tem? Mas tem gente que camufla. Ai, dá um sorriso. E vai botando para o tapete. Chame pessoas da sua confiança, abra o seu coração. Por favor, procure pessoas da sua confiança e abra suas dores, abra os lugares que você precisa de restauração, abra, para pessoas que podem ministrar sobre você, orar sobre você. Para de esconder, porque isso está fazendo mal, isso está acabando contigo. E Deus é um Deus que Ele ama nos restaurar, Ele ama nos devolver, Ele ama. E eu queria que você se levantasse. Essa noite, aqui, eu quero orar por você.